Olá, pessoas de luz, eu espero que todos estejam muito bem. E no vídeo de hoje, né, como vocês estão vendo aí no título, vai ser um desabafo sobre guerra espiritual, que foi uma das coisas que eu passei nesse longo do tempo. Assim que eu cheguei no Brasil, isso veio, né, na minha vida. Eu entendo hoje o porquê, né, pra aumentar a minha fé, pra eu realmente viver pela fé, né, porque em 2 Coríntios diz que andamos por fé e não pelo que vemos. E vocês lembram, né, que quando eu tava lá em Portugal, eu sentia muito Jesus presente, eu sentia realmente assim, ele comigo, sabe? E era um momento incrível, mas eu era nova convertida, então quando chegou aqui no Brasil, ele disse assim pra mim: agora eu vou te colocar na prova, porque você vai ter que aprender a viver pela fé. E quando eu cheguei aqui, né, eu parei um pouco de ler a Bíblia, porque eu tava vendo familiares, estava acordando mais tarde, né, por causa do fuso horário, então mudou várias coisas. Então quando eu voltei a ler a Bíblia, eu não entendia tanto, sabe? Eu li a Bíblia e tipo ficava, ok, não estou entendendo nada. E foi aí que começou a me trazer uma tristeza. Orava muito pouco, eu comecei a diminuir a minha oração, a diminuir um pouco a minha intimidade com Jesus. Depois disso eu fui começar a ir para uma célula. Quando chegou lá, eu fui tocada pelo Espírito Santo, ele falou comigo, pela pastora. E assim, gente, foi um momento incrível, sabe, na minha vida, em que eu comecei a sentir Jesus de novo. Só que quando eu voltava para casa, era aquele mesmo problema. Eu não conseguia, assim, sentir quando eu lia a Bíblia como eu sentia antigamente. E assim, quando eu tava em Portugal, não tinha como eu ir pra igreja. Não tinha, por causa de toda a situação, né, que a gente tá vivendo. Então, a única forma de eu encontrar Jesus foi lendo a Bíblia. E aqui já não, né? Foi quebrantado em mim com relação à igreja, né? A igreja é tudo pra Cristo, ele ama a igreja. Pra mim, tipo, eu ficava, não, mas eu não preciso estar na igreja pra sentir Jesus. Só que aí começou a mudar isso em mim, né? Então Jesus, ele começou a me quebrantar, a me lapidar, como o senhorzinho do avião falou pra mim. Ele disse: Cecília, ele vai te lapidar, porque joias preciosas são lapidadas, né? Não são tipo quebradas ao meio, não, elas são lapidadas. Então vai ter momentos que ele vai tirar uma religiosidade de mim assim, vai ter um momento em que alguém vai me fazer sofrer e abrir os olhos aqui, sabe? Até eu realmente me tornar uma joia. Eu comecei a ir pra outras igrejas, só que pra mim era muito estranho eu ir pra igreja e as pessoas gritarem. Eu ficava tipo, eu não me sinto à vontade. E foi quando eu comecei a procurar mais como eu poderia voltar a sentir Jesus. Só que aí quando a gente tá numa guerra espiritual, gente, é como se assim, você sente isso de manhã e você diz assim, tá, de tarde eu já eu faço. E você não faz. Você deixa as coisas de lado. E eu comecei a deixar as minhas coisas de lado. Eu comecei a dizer assim, não, eu vou ler a Bíblia, e eu não entendia. Eu orava, eu não sentia ninguém. Aí é que eu me venho com um versículo que é em João, que é: sem mim nada podeis fazer. Eu tava com alguns trabalhos, eu tava com algumas coisas e eu não tava tendo inspiração, não tava dando pra fazer as coisas, tava sempre dando errado. A minha câmera começou a dar errado e eu pensei que Jesus, ele tava falando comigo pra eu parar de gravar vídeos porque não tava mais me fazendo bem. Foi quando eu fiz meu podcast e eu comecei a postar diversos cortezinhos, que foi naquela época que eu tava muito mal, eu estava muito mal. E foi nessa situação de estar muito mal, me chamaram pra ir pra uma festa, pra Vaquejada, que é bem pertinho aqui da minha casa. E eu não ia pra festa, eu ia pra derrubada do boi, entendeu? Só que aí, o tempo inteiro, o negócio estava dando errado. E o Espírito Santo tava falando bem baixinho pra mim: Cecília, vai embora. Não vai. Era no dia de domingo, dia de célula. E eu tipo, não, eu vou, tá tudo bem. E depois eu conto pra vocês, tá bem, gente? Porque esse foi o pior dia da minha vida. Jesus, ele falava diversas vezes comigo: vai embora. Você não tá vendo que você vai sofrer? Chegou um momento que quando deu o meu basta, sabe? Chegou o meu limite, que depois eu conto pra vocês se vocês quiserem, então comenta aqui nos comentários. Eu disse assim, chega, basta, vou pra casa, e fui realmente pra casa. E depois disso fui pra célula, e eu jurando que Jesus ia falar comigo. Não, ele não falou. E ali eu parei, eu disse assim, tá bem, você não vai falar? E eu lembrei da Cecília de antes. Se você não falar hoje, eu vou estar aqui. Se você não falar comigo amanhã, eu vou estar aqui. Vai chegar um momento que você vai falar comigo e eu vou estar presente. Após essa festa, eu tive um sonho, foi o pior sonho da minha vida. Eu sonhei que eu tava morrendo. Vocês sabem, né, gente? Eu tenho esse negócio, eu tenho esse sonho muito doido. Eu morria e que eu falava com Jesus. Eu chegava lá e eu falava com ele, né? E ele dizia assim pra mim: olha, o seu momento aqui na Terra ainda não acabou. E eu ficava tipo, mas
E ele, não, olha, poucas pessoas vão poder te ver. E eu, tá bem, mas quem são as pessoas? E uma delas era Breno, algumas pequenas amigas minhas. E eu lembro que eu entrava numa sala e eu via uma mulher e eu subia a escada, e quando eu subia, o homem não me via, sabe? Ele descia, parece que ele ia bater na mulher, e eu não entendia essa parte do sonho. Só que aí quando eu subia a escada, eu ia parar direto num casamento. E nesse casamento tava Breno, tava minha família, tava um monte de gente. E Breno me via. E ele falava com minha tia. Minha tia falava assim, Breno, olha, eu tô aqui, né, pro que daí vier, você sabe, mesmo que Pietro tenha chegado a falecer, a gente continua sendo família e tal. E nisso, eu tava atrás da minha tia e Breno me via. E eu chorava muito porque eu não conseguia dar um filho pra ele antes de morrer. E eu chorava muito. E foi nessa hora que eu comecei a chorar. Porque a gravidez pra mim é uma coisa que me mexe muito. Me mexe muito, muito mesmo. Porque minha mãe, ela sofreu um aborto, sabe? Quando ela era mais nova, antes de engravidar de mim. E me dói muito, tipo, esse momento de e se eu não puder ter um filho, sabe? É um sonho meu, sabe, gente? E foi aí que eu disse, poxa, eu não deixei um legado, eu não deixei uma criança. Eu queria tanto ver, né, uma criança minha. E Breno olhava pra mim, né, tipo, minha tia tava na frente e Breno tava ali, e ele conseguia me ver, e eu chorava, comecei a chorar muito. E foi então que eu acordei. E tava tudo escuro, né? Porque a gente tava dormindo. E eu tive uma paralisia. Eu comecei a chorar muito. Eu tava deitada e eu, tipo, tava assim, olhando pro teto e chorando. E Deus acordou o Breno, né? O Breno chegou do meu lado e ele, vida, meu bem. Aí ele ligou a luz, assustado. Ele, vida, o que é que aconteceu? E eu, tipo, tremendo. Aí eu comecei a chorar. E meu choro era daquele choro de, tipo assim, dor, sabe? De uma dor que eu nunca tinha sentido. Depois Breno viajou, foi pra São Paulo e eu fui pra casa das minhas tias e eu sempre sentia que alguém tava me observando. Eu parei de realmente falar nas minhas redes sociais sobre Jesus porque todo momento em que eu li a Bíblia eu sentia aquele negócio. Como eu vou ajudar alguém se eu não tô conseguindo nem sentir a Cristo? Não dá. Então eu parei de falar, sabe? Eu falava mais no meu dia a dia, eu parei de realmente falar sobre Jesus. E eu comecei a me afastar. E depois que eu li um livro chamado A Bíblia que Você Nunca Leu, Pablo Marçal, ele diz assim, Jesus, ele nunca se afastou de você, é você que se afasta de Jesus. Foi quando eu comecei a voltar a falar com ele, foi quando eu comecei a realmente orar, ler a Bíblia, colocar louvores, sabe, enquanto eu tava arrumando a casa. Depois de poucas semanas, eu fui pra célula, né, depois dessa semana desse sonho e tudo mais, e eu sempre sentia alguém me vigiando, até que então eu tava na casa da minha avó, dormindo com minha tia, e eu sentia como se fosse assim, uma pessoa, sabe, no canto da parede. E eu ficava assim, né, eu me acordei de madrugada, e o Espírito Santo falou pra mim, não olha, não quero que você olhe pra ali. E eu, tá bem, virei meu rosto, sabe, cobri minha cabeça com medo. Quando foi no domingo, eu fui pra célula. E assim, naquele dia eu tava tipo assim, tranquila, tá tudo bem, Jesus já falou comigo, né, o Espírito Santo, de que não era pra eu ver, né, e tal. E foi então que a pastora, no finalzinho da célula, ela disse assim, eu quero que alguém leia esse versículo X, que é o versículo em Juízes, que é 6:14, que eu vou pegar até pra vocês verem, que diz assim, vê só a palavra que Jesus mandou pela pastora pra mim. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só. E ele lhe respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. E foi então que assim, eu senti Jesus de novo. E eu falei até pra pastora, conversei com ela. Eu disse o que eu tava passando, né? Que eu tava precisando de oração, que eu tava muito mal, eu tava muito mal. Comecei a perceber o que tava acontecendo. Eu tava numa guerra espiritual, por eu ter me afastado antes de tudo de Jesus, um pouco pelo menos eu me afastei e deu brecha pra o viajante ele se fazer presente, entendeu? Então ele tava tentando me fazer me afastar de Jesus de todas as formas, com relação à gravidez, com relação a trabalho, com relação a tudo. Quando eu vi essa frase, sem mim nada podeis fazer, eu comecei a pensar, eu disse assim, sem que eu não conseguirei fazer nada mesmo, Jesus. E ele até diz pra gente sempre, vem como tu tá. Eu tava mal, eu tava dolorida, eu tava péssima, gente. Eu não conseguia ler a Bíblia e sentir Jesus. E eu não tô dizendo pra vocês que,
a sua caminhada cristã vai ser assim, a fins de não, longe disso. Comigo está sendo dele me lapidar, dele me moldar, porque eu pedi pra ele no início do ano. Não foi uma coisa de tipo, Cecília, Jesus tá fazendo o que quer na tua vida. Não, eu pedi que ele me transformasse, porque antes de eu estar no ventre da minha mãe, ele já sabia o que eu ia ser, sabe? E foi depois de tanta coisa, gente, Jesus começou a falar comigo de novo. Eu ainda estou em batalha espiritual, mas antigamente o diabo estava tentando me calar, porque Jesus é bom e eu estava impactando pessoas, eu estava chegando perto de pessoas, e agora eu consigo ver a graça do Senhor, a misericórdia, o quanto Ele me ama, o quanto Ele tem bondade, sabe? O quanto Ele olha pra mim e diz assim, filha, eu te amo, eu tô aqui. Eu comecei a ver a graça em todas as coisas, porque a gente não tem que viver pelo sentimento, a gente tem que viver pela fé, a gente tem que viver pelo que a gente crê. Então eu creio que Jesus é o meu único caminho, a única verdade, a única luz, a única tudo, sabe? Eu comecei a ver, e se eu não tivesse vindo pro Brasil? Será que Jesus tocaria a minha família sem mim? Minha tia voltou a ir pra igreja, ela começou a ir pra célula, sabe? A minha avó começou a ser mais amorosa. Ela começou a orar antes de comer, a agradecer. Ela começou a ser boa, sabe? Eu não tô dizendo que foi por mim, porque Jesus fez na minha vida e Ele me moldou pra isso, pra que pessoas fossem tocadas, sabe? Pra que pessoas ouvissem dele, só que de uma forma amorosa. Eu não quero chegar em ninguém e soltar pedra, até porque isso Ele também me ensinou. Mas eu vejo esse vídeo, gente, como uma forma de desabafar, sabe? Porque a gente precisa, a nossa mente ela precisa às vezes só soltar, sabe? O corpo às vezes pede por falar. Então eu tô aqui desabafando com vocês. Eu quero muito dizer pra vocês que tudo vocês têm que ter Jesus, porque sem Ele nada podeis fazer. Se você não tá sentindo Jesus agora, pega sua Bíblia, vai em Mateus e para de ler até você sentir Ele. Ah, Pietro, não senti Jesus hoje na minha leitura da Bíblia. Continua lendo. Viva pela fé. Quando alguém chegar em você e, tipo, tiver mal e tal, abraça aquela pessoa, mostra o quanto Jesus é bom, mostra o quanto Jesus ele se fez presente em você, porque você era totalmente diferente. Eu era totalmente diferente, eu era bruta, eu xingava, eu bebia, eu fazia tantas coisas e eu ficava, tipo, me sentindo vazia. Antigamente eu queria ser livre e eu nunca vi uma pessoa que é tão livre sofrer tanto sem Jesus. Quando eu estou com Jesus, eu me sinto livre de verdade, de que eu posso fazer tudo, mas que nem tudo me convém fazer, porque nem tudo traz felicidade pra Jesus, sabe? Então, minhas luzes, eu quero falar pra vocês que é pra vocês demonstrarem amor por todas as pessoas. Como Jesus diz, jogue a sua semente por toda parte, porque você não sabe qual vai brotar. Na minha parte foi da minha família e de algumas pessoas, amigas minhas. Eu não ia jogar sementes pra aquelas pessoas, né? Eu só demonstrava amor e eu só de vez em quando implementava, olha, Jesus isso, Jesus aquilo. Se você sentiu Jesus ao escutar, né, o que eu falei aqui, compartilha com alguém, algum amigo seu. Mostra o quanto Jesus é maravilhoso, Ele faz na minha vida e Ele pode fazer na sua. Você não precisa passar por isso sozinho, até porque você não tá sozinho, você tem Jesus do seu lado, só que você ainda não sentiu Ele, sabe? Leia a sua Bíblia, ore, agradeça, fala com Ele, porque Ele vai te entender mesmo que você nem mesmo se entenda. E é isso, gente. Eu tava precisando disso, eu precisava falar com vocês, até porque eu tô há 1 ano aqui no YouTube, né? E a gente já tem essa intimidade. Sempre fiquem firmes com Jesus e quando vocês estiverem se sentindo mal, falem comigo, pode falar comigo também. Vou dar ajuda pra vocês com o maior prazer. Comenta aqui nos comentários se você tem alguma palavra de apoio ou se sente bem mandando alguma mensagem pra mim, né, de amor, de carinho, de que Jesus é bom e afins. Comenta aqui nos comentários, clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham sido tocados pelo meu testemunho. E é isso, a partir de hoje o negócio vai ficar sério. Cada vez mais eu vou trabalhar mais e mostrar pra vocês o quanto Jesus é lindo, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele faz. Então é isso, um beijo enorme, eu amo muito vocês, até o próximo vídeo, tchau! If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah.